Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela, cofundadora da Finquete junto com o Vitor, e a gente está aqui hoje com o Vitor também, Xará, da Plug, conversar um pouquinho sobre o que é essa fintech, o que ela oferece, principalmente os seus produtos. E aí, inicialmente, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, do seu background, né, o que você trabalha aí dentro da Plug e dar uma explicaçãozinha sobre a Plug mesmo em si. Maravilha, Isabela. Primeiro, queria agradecer pela participação aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, ajudando a participar desse ecossistema que vocês estão criando, né? Justamente dando visibilidade a soluções super legais, inovadoras, com grande potencial de transformar o mundo, né? Quebrar alguns paradigmas e fazer da vida das pessoas melhor. Sobre a minha história, basicamente eu comecei minha carreira em banco, né? Trabalhei durante um bom tempo na parte de controladoria de investimentos e tudo mais. Fui para um lado de M&A, então trabalhei durante um bom tempo também como consultor de M&A, e aí eu falei, poxa, legal. Chegou um momento da minha vida em que eu ainda podia tomar alguns riscos do ponto de vista pessoal, né? E eu sempre tive vontade de empreender. Foi aí que eu comecei a empreender, comecei minha vida de empreendedor com uma pequena consultoria para PMEs, né, fazendo um pouco de tudo, estratégia, finanças, marketing, entendendo a cabeça do pequeno empreendedor, ajudando bastante gente a prosperar. E aí que eu queria ir mais para um lado de tecnologia, né, poder gerar um impacto ainda maior para a sociedade, e eu acho que a tecnologia é a maneira que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível. Aí, nesse sentido, eu fundei uma outra startup de RegTech, na verdade, de simplificação de processos de autenticação de fornecedores. Não deu tanto certo, acho que a gente tinha um time de fundadores que não era ótimo para a execução do produto que a gente tinha, apesar do mercado ser interessante. E aí veio a ideia da Plug. Aí a gente começou a conversar, eu, Bruno, Rogério, a princípio, sobre como é que a gente trazia isso para o Brasil, lá em 2018 ainda, antes do Open Finance ser uma coisa tão falada aqui no Brasil. É, E aí, aos poucos, a ideia foi amadurecendo. Em 2020, a gente falou assim, olha, legal, vamos aplicar o programa do Lift do Banco Central. Se a gente passar, a gente vai com tudo para cima da ideia. E foi o que aconteceu, né? E aí a gente focou na Plug, nasceu em 2020, lá no comecinho da pandemia, comecinho da Plug também. E aí a gente vem tocando o negócio desde então com bastante sucesso. Ah, muito legal, né? O Lift é bem legal, a gente participou também, é um programa muito, muito bom para o ecossistema no Brasil. Super Então, enriquecedor. Bruno, oi? Super enriquecedor, de fato. Super, a gente também gostou bastante, foi demais. Então, Bruno, aí vamos falar aí, acho que vocês têm aí quatro principais produtos, né, que vocês anunciam, inclusive lá no site de vocês, que é o Plug Connect, o No Code, o Plug API, o enriquecimento de dados. Então, vamos falar um pouquinho aí desses caras. Eu pensei da gente falar aí usos principais, para quem é mais indicado e como eles funcionam, né, numa explicação para o pessoal poder entender mesmo, até quem é mais leigo de tecnologia, né, que não entende muito bem o que é um widget, essas coisas, né, fica um pouco mais difícil, para a gente conseguir disseminar aí esse conhecimento para a galera. Legal, Isabela. Então, bacana. De um jeito bem simples, né? O que a Plug faz? A gente permite que os nossos clientes, sejam elas instituições financeiras, fintechs ou outras startups e empresas, tenham acesso aos dados financeiros dos usuários delas, para que elas possam construir soluções. Então, basicamente isso que a gente oferece. De que forma? Né? Num produto via API, ou seja, você vai mandar um chamado para a Plug, fala, Plug, olha, pega para mim os dados da Isabela, que ela está pedindo aqui está dando consentimento para mim, está me passando aqui as informações de acesso para a gente poder pegar essa informação. Legal. A gente ativa os nossos conectores, pega as informações e entrega para você via API. Justamente para fazer essa interface com o usuário, a gente tem as nossas widgets, ou seja, um ambiente que você implementa dentro da sua experiência, que permite que o seu usuário compartilhe as credenciais e dê o consentimento para aquela captura de dados, né, garantindo a sua conformidade com a LGPD e a segurança máxima no processo de Muito compartilhamento. importante a LGPD, né? Isso tem que Exato. ser bem claro que a pessoa, né, o contratante não precisa se preocupar com ela, que está tudo ok, está tudo coberto, certo? Exatamente, porque a pessoa vai falar assim, puxa, que legal, eu quero muito conectar minha conta aqui, porque você vai me trazer benefícios que me interessam bastante, né? Pô, eu vou conseguir fazer uma gestão financeira mais legal para Com a mim, eu vou conseguir controlar meu visibilidade do. dinheiro. Exato, ou se não, se eu for em uma empresa, eu conecto a minha conta ali e garanto que eu tenho minha conciliação de caixa feita automaticamente, por exemplo, não vou precisar imputar tudo isso à mão, ou vou conseguir gerir todos os meus investimentos em todas as carteiras em um só lugar, e você vai me dar insights que hoje minha corretora não dá, por exemplo. Ou eu vou ter um crédito melhor, ou seja, são muitos os casos de uso, a gente tem rodando hoje mais de 100 clientes,
que estão aplicando a nossa tecnologia em diversas frentes aí para gerar valor. Né? E aí a parte importante disso, né, que a gente vai trazer nessa nossa API? A gente vai trazer todas as informações de saldo, todas as informações de extrato, informações de cartão de crédito, que cartão de crédito você tem, limites que você tem, todas as transações deles ali, investimentos, dados de cadastro, tudo isso. É uma pergunta que acho que pode. A pessoa autoriza cada um dessas coisas ou não? Você deu autorização, é todos os dados vocês podem coletar, qualquer um deles. A gente coleta todos os dados que tem dentro da conta e traz para o nosso cliente usar. Né? E aí, o que acontece? Não só a gente traz essas informações, como a gente também enriquece. Então, essa é outra parte super importante do nosso produto, que é, além da conexão, o enriquecimento do dado transacional. Porque eu via, e trazer para um cliente, por exemplo, todos os dados do seu extrato é uma informação extremamente granular, né? Aquilo lá vai te permitir ter alguns insights, mas você não vai conseguir pedir para um motor de inteligência artificial ou construir um modelo em cima daquilo, porque você não sabe exatamente a natureza de cada transação. Então, o que a gente faz é pegar cada uma daquelas transações e definir uma categoria, ou seja, aquilo lá que eram só entradas e saídas de valores específicos em datas específicas, acabam virando, legal, você recebeu o salário dia 15, logo depois você passou no posto, encheu o tanque, comeu um McDonald's e comprou comida para o seu cachorro. Né? E tudo isso começa a dar muito mais cor para a realidade financeira daquela pessoa e você consegue entender muito mais coisas. Né? Então, basicamente, a gente traz categorias para cada uma das transações e a gente consegue extrair quem que é a contrapartida, qual que é a empresa com quem você transacionou. E isso é super interessante, super, super rico, né? Então a gente fez algumas análises em cima de algumas bases, por exemplo, e começou a olhar, poxa, vou criar uma hipótese aqui e prestar atenção se a pessoa que usa Uber e 99 tem uma gestão financeira mais responsável do que o cara que só pede Uber, por exemplo. Né? Porque, teoricamente, a pessoa está tomando uma decisão de otimização financeira na hora que ela vai gastar aquela corrida. Ela vai economizar 2, 3, 5 reais, Uhum, mas não é só porque ela está economizando que é importante, é porque ela pensa em economizar quando ela toma uma decisão. E a gente começou a uhum. perceber que as pessoas que têm esse uso misto, né, de aplicativos de transporte, por exemplo, têm uma taxa de uso de cheque especial muito mais baixo, de inadimplência e outras coisas que têm a ver. E aí que está a riqueza de você usar os dados transacionais do Open Finance para, de fato, gerar modelos preditivos mais inteligentes. Porque você entra nesse nível de como a pessoa toma a decisão no dia a dia. Né? Então, não é só Uhum. ver o fluxo de caixa, é ver como ela toma a decisão de É caixa dela. um, é um insight muito mais profundo do dado, né? Você pega aquele dado e consegue averiguar comportamentos, tendências, né? E É, muitas vezes é um pouco nebuloso para o pessoal entender como assim você consegue extrair. Achei que esse exemplo do Uber 99 esclareceu super bem, assim, que dá para é, que é esse é, tipo de interpretação que é feita, né? Que demanda uma tecnologia muito forte, muito intensa. E se você já tem isso pronto, né? Você não precisa se preocupar em exato. estar. Tem muitas coisas, tem muitas nuances, né? Legal, eu tenho um carro, você vê que a pessoa tem despesa de carro, mas, pô, ela coloca o carro no estacionamento quando ela sai, ou não, ela tem o seguro, ela tem o cachorro e ela gasta, sei lá, 500 reais por mês com o cachorro, ela é uma pessoa mais básica em relação àquilo, tem filhos. Uhum, São informações que você poderia ter por outras fontes ali, demográficas, etc., mas com essa granularidade, de fato, você consegue atuar, né? Igual um exemplo que o Bruno gosta de dar do Open Banking lá na Europa, que foi oferecer para ele, por exemplo, um seguro de pet quando começou a perceber que tinha transações de gasto com animais ali em determinado momento. Então você consegue ser extremamente uhum. contextual e tempestivo, né, nas ofertas, por exemplo. Né? Então, N aplicações. Pois é. Pode falar. Não pode falar, depois eu pergunto. Legal. Eu iria para explicar um pouquinho mais desse produto, né? Então, legal, a gente tem esse nosso conector que traz todos os dados, traz todos esses dados já enriquecidos para você fazer esse uso, mas tem também clientes que, por exemplo, têm dados dentro de casa. Então, ele já tem uma fonte de informação, né, de dados transacionais, porque ele é, de repente, um banco, ou algum outro tipo de empresa que traz a informação de algum outro canal, e a gente serve também esses clientes com o nosso categorizador como serviço. Então, se você quiser mandar suas transações e a gente categorizar para você, a gente também faz isso. Hum. Então, se eu mandar só um pacotão de dados e aí o categorizador faz o serviço. Exato, porque a gente aprendeu com hoje acho que mais de 100 milhões de transações, então a gente já tem um motor de inteligência artificial ali já bem treinado para esse tipo de coisa, por exemplo. Ah, bem legal, bem legal. Não, o que eu ia perguntar assim, o impacto para o usuário, né, da fintech, que é ele que tem que ir lá consentir e tal. Uhum. É, às vezes as pessoas ficam até inseguras, então acho que era bom dar, né, dar uma acalmada nos corações, falar Uhum. sobre.
Sim, então essa é uma questão que todo mundo comenta bastante, né? Ah, legal, poxa, será que tem algum problema eu compartilhar esse tipo de informação, etc. A gente já participou de sabatinas de segurança de informação de diversas empresas muito grandes, de capital aberto, que tem uma exigência regulatória de ter cuidados, né, inclusive com os tipos de fornecedores que eles trabalham, etc. E, em geral, a gente sempre foi muito elogiado nesse sentido, né? A gente tem uma estrutura semelhante à que os bancos têm, melhores práticas de segurança de dados e tudo mais. E do ponto de vista de LGPD é bastante claro, né? Então, se a pessoa tem transparência no momento de entender que tipo de dado ela está compartilhando e por que ela está compartilhando e qual vai ser o uso daquele dado, não tem problema nenhum, porque de fato é o interesse do usuário que tá vindo em primeiro lugar, né? Então todo mundo fala, ah, é legal, o Open Finance vai começar a abrir informação a mais. Não, ele simplesmente vai estar dando acesso e trazendo os benefícios que hoje as instituições financeiras já têm em cima do seu dado para que você mesmo use a seu favor em outras situações. Então, É, acho que inclusive, precisa olhar justamente com esse outro viés, né? inclusive, acho que é legal as pessoas entenderem que, assim, se o pessoal está conseguindo tirar insights dos seus dados, eles conseguem te oferecer um serviço que é mais vantajoso para você, que às vezes para o seu Exato. amigo não é a mesma coisa. Justamente pelos Sim, seus hábitos, né? A empresa consegue te oferecer um produto que é mais seguro para você e para a empresa, né? Então todo sim, mundo sai ganhando. E mais vantajoso para você também, como bem usuário. Então, mais. acho que é importante pensar nisso e tendo, né, sempre confiança aqui do pessoal da Plug que vai ser seguro, certo? Vocês têm toda Exato. uma infraestrutura aí que Então, e aí a gente fala assim, todos esses cuidados e às vezes receios em relação ao Open Finance, né? Mas Open Finance é só a ponta do iceberg. A gente está olhando para um mundo que está cada vez mais interconectado, que vai ter cada vez mais dados seus disponíveis para transacionar. O que existe é a necessidade de uma mudança de paradigma, né? Porque, em geral, assim como no sistema financeiro as pessoas são reticentes em relação às instituições financeiras que sempre se aproveitam do cliente pelo monopólio, etc. e tal, a mesma coisa sempre aconteceu com dados, né? Então, pô, legal, a Biro tem lá um monte de informação para apontar o dedo para você, mas você nunca teve visão sobre essas informações que eles têm sobre você, para você poder entender e ver se isso realmente está indo em linha com seus interesses. Agora não, as pessoas vão começar a ter uma visão de uma série de dados que hoje elas não sabem que estão circulando por aí, mas vão começar a saber que estão circulando por aí e vão poder começar a gerir isso de uma maneira melhor. Então, é só o comecinho. vocês têm, assim, é, tendências a lançar novos produtos, vocês já enxergam novos produtos com esses dados, com coisas novas que podem ser feitas, tecnologicamente falando? Sim, eu acho que tem muito trabalho para ser feito. Hoje, quando a gente começa a olhar para o mercado de dados e tem muita informação interessante e útil que as pessoas poderiam estar usando, que estão fora da rede ou que ainda não tem esses canais construídos, e é algo que eu acho que precisa ser feito, né, para que a gente consiga ter, de fato, um Open Data efetivo, né? Então, a gente está falando de Open Finance, mas tem outros dados aí que precisam vir. É, e aí, bom, a Plug está sempre olhando para tudo isso, porque são realidades aí inexoráveis, né? Uhum. E agora uma perguntinha assim do lado das fintechs, né, que utilizam a Plug. É, qual é assim, precisa ter uma equipe técnica para poder utilizar, ou já eu já tenho meu produto, meu próprio desenvolvedor aqui, a pessoa responsável consegue usar, tem essa Uhum. questão, como é que é esse diálogo com as fintechs para ter essa construção técnica para poder implementar as soluções, né? Legal. A gente construiu a solução da Plug para ela ser o mais simples possível. Então, a gente tem cliente que em menos de uma semana colocou em produção uma solução usando a nossa aplicação. É uma API só, você entra lá, conecta, com poucos parâmetros você faz o chamado, a gente traz todas as informações de uma maneira extremamente estruturada e padronizada entre as instituições financeiras, então é super simples. As widgets e SDKs ali em diversas linguagens também ajudam o cliente, não importa que linguagem eles usem, então é simplíssimo, a gente até convida todo mundo para entrar no nosso site lá, plug.ai, fazer o seu cadastro como desenvolvedor e já pegar algumas chaves de acesso, por exemplo, para fazer alguns testes, tanto no nosso ambiente de sandbox, quanto fazer alguns chamados de teste também. Então vocês vão ver que é muito simples de fato. E aí, além dessa questão da própria API e da documentação e dos SDKs serem muito simples, a gente também tem algumas soluções para simplificar ainda mais esse passo, né, que é o nosso produto no code, por exemplo. Então a gente começou a perceber que, poxa, às vezes a empresa não queria alocar
nada de esforço de tecnologia ali para poder começar a chamar os dados, né? Então a gente criou basicamente uma solução em que a gente cria uma landing page para o nosso cliente, né, que já vai comunicar para que aquele dado vai ser usado, quais os benefícios que aquele usuário vai ter, e ali ele vai clicar no botão, vai abrir a nossa widget, ele vai fazer a conexão e as informações vão ser todas trazidas, né, sem a necessidade de integração, né? A gente geralmente cria lá um ambiente, né, S3 e deposita os arquivos lá para que o nosso cliente comece a usar isso sem que ele tenha que, de fato, ter todo um esforço de integração do lado dele, né? Então, uma equipe, por exemplo, de ciência de dados quer começar a ter uma sensibilidade da validade daquele dado para a construção de alguma coisa, já faz isso sem ter que envolver a equipe técnica de tecnologia, por exemplo. Ah, muito legal. Então, assim, você só disponibiliza um link e o pessoal já começa a usar. Exato, já vai dentro do seu próprio domínio ali, um cantinho realmente da empresa ali, com o branding dela, a plug nem aparece necessariamente como marca, né? Então, ajuda a ser uma maneira bem transparente, rápida e fácil de começar a usar. Não, muito legal, né? Ainda mais para as pequenas fintechs, né? Às vezes não tem braço, isso é um pouco mais difícil. Exato, exato. E mesmo para as grandes têm um grande problema de burocracia interna, de aprovar o projeto, de mobilizar várias equipes de vários departamentos e os cronogramas baterem, etc. Aqui a gente resolve tudo isso sem precisar passar por toda essa burocracia. Ah, muito legal. E você quer falar um pouquinho dos planos de vocês, né, plano tipo, que vocês têm os planos que oferecem os produtos, não é isso? Só explicar como é que é essa dinâmica para quem quiser contratar, só para ficar um Legal. pouco claro, né? Joia. Então, hoje em dia, como eu comentei, você pode entrar no nosso site, fazer o seu login lá, entrar e começar a já testar. Então, a gente tem uma certa quantidade de transações que você consegue Testar já é executar. grátis, né? Testar já é grátis. Muito, E muito aí, importante, gente. Quem estiver querendo, vai lá, já testa. Não, não deixa é, vale passar, super a não. pena, vocês vão adorar. E aí, depois, conforme o uso começa a aumentar, né, a gente, em geral, cobra por conta ativa no mês. Então, se um usuário foi lá e conectou a conta do Bradesco dele, aquele mês, legal, vai pagar um determinado valor. Se ele conectar é, duas contas, vai pagar 2x. Se ele Uhum, conectar só uma das contas no mês seguinte, ele vai pagar só uma conta, né? Não que ele uhum, vá pagar por conta especificamente, a gente tem algumas faixas, né? Então, sei lá, vai pagar X mil reais, que vai ter direito até, sei lá, X mil contas. uhum. É E só uma aí explicação de como a gente funciona para o conta pessoal dessa forma. saber. Exato. Então é basicamente por conta. E aí você vai ter o direito de atualizar elas algumas vezes aí ao longo do mês. Tá. Só uma perguntinha nada a ver que me ocorreu aqui, não é bem nada a ver, mas atualizações de sistema, atualizações do lado de vocês, vocês tentam impactar o menos possível o usuário, como que vocês lidam com isso aí? Na verdade, a gente avisa, né, todas as mudanças que podem causar alguma quebra do lado do nosso cliente com a devida antecedência, Uhum. mas é raro. E aí todas as atualizações que a gente fizer já são estendido para todo mundo que está usando. É um SaaS, basicamente. Não precisa Todo pagar mundo vai, licença, não tem. precisa pagar Atualizou, atualização. tá disponível para todo mundo. Exatamente. Ah, muito legal. Bom, eu acho que é isso. Acho que já deu para dar um gosto bem bom, né, de como a Plug funciona e o que oferece. Achei bem legal. Você quer adicionar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não, acho que nada, foi um prazer, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho e todo mundo é super bem-vindo a vir testar o nosso produto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria agradecer, muito obrigada pela presença da Plug aqui. Acho que é uma empresa que traz uma modificação muito legal para o ecossistema e eu acho que a gente precisa realmente divulgar tudo que der para ajudar, tudo que der para ajudar, né? Comunidade, tanto fintechs como usuários, eu acho que é importante, inclusive essa nossa pauta aí. Então, eu queria agradecer, Vitor, pela disponibilidade de tempo, foi um papo muito legal. Espero a gente se encontre mais vezes.